Imagina só, estar lá no coração da Amazônia, a quilômetros e quilômetros de qualquer cidade, e mesmo assim ter o mundo inteiro na palma da mão. Parece coisa de filme, né? Pois é, mas hoje a gente vai ver como a tecnologia está transformando essa ficção em realidade. Vamos falar sobre como estamos conectando o Brasil profundo e o que isso tem a ver com o futuro que já estão chamando de 6G. Bora entender como é que isso tudo funciona. Olha, para milhões de brasileiros que vivem em comunidades assim, o isolamento vai muito além da geografia. É um isolamento digital. É não ter acesso a coisas básicas, sabe? Saúde, educação, uma chance de crescer economicamente. Para essa galera, conexão não é luxo, não. É uma questão de sobrevivência. E é aí que entra uma pergunta que muda o jogo todo. E se a resposta para conectar quem está em terra firme não viesse de baixo, dos cabos, mas sim de cima, lá do céu? Então, nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai começar entendendo o tamanho desse buraco, que é a exclusão digital. Depois, vamos ver por que os cabos simplesmente não chegam em todo lugar e como a internet via satélite tá virando essa partida. Aí vamos dar uma espiada nesse futuro 6G e, claro, no final, vamos ter que encarar os perigos dessa nova era super conectada. Ok, para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho desse abismo que separa quem está online de quem não tá. E olha, isso vai muito além de ter ou não ter Wi-Fi em casa, viu? Essa tal de exclusão digital, no fundo, é um espelho da nossa desigualdade. É como se fosse um muro, sabe? Um muro que impede muita gente de participar de verdade da sociedade e que só aumenta a distância entre quem tem acesso à informação e quem fica para trás. E um número, gente, é de cair o queixo. De acordo com a PNAD, uma em cada 4 pessoas no Brasil simplesmente não tem acesso à internet. Uma em cada 4, pensa só nisso. É praticamente um país inteiro vivendo à margem do mundo digital. E claro, essa exclusão não é igual para todo mundo. Ela se concentra e muito nas áreas rurais, mais remotas, principalmente lá na região norte. O estado do Amazonas, por exemplo, está no topo da lista de casas sem internet, pelo simples motivo de que, bom, o serviço não chega lá. Mas então, por quê? Por que esse vazio ainda existe? Como é que em pleno século XXI a gente ainda tem esses desertos digitais? A resposta é uma palavra só: infraestrutura. Ou, para ser mais exato, a falta dela. O problema todo é que a fibra ótica, que é a grande avenida da nossa internet rápida, precisa de uma estrutura física, de cabos. E levar esses cabos para alguns lugares do Brasil é um desafio, nossa, um desafio gigante, tanto de logística quanto de grana. Pega a Amazônia, por exemplo. A gente está falando de ter que cruzar rios gigantes, atravessar uma floresta densa, onde mal tem estrada. O custo para passar 1 quilômetro de cabo é absurdo. E para piorar, tem pouca gente morando lá. Então, para uma empresa, o investimento simplesmente não se paga. É um beco sem saída, tanto na logística quanto no dinheiro. Bom, se a solução não vem por terra, ela tem que vir de outro lugar, certo? E é exatamente aí que a Starlink entra em cena, com uma ideia que simplesmente passa por cima de todos esses problemas geográficos. E a ideia é genial de tão simples. Pensa assim, em vez de um cabo enterrado, a Starlink basicamente tece uma teia de conexão lá no céu. São milhares de satélites pequenininhos girando em volta da Terra numa órbita baixa, conversando um com o outro e com as antenas aqui no chão. Para se conectar, você só precisa de 2 coisas: energia e um céu limpo para apontar a antena. E quando a gente compara os dois, as vantagens ficam muito claras. A fibra tem um limite físico, o satélite é global. A fibra precisa de obra, de técnico, a Starlink é só ligar na tomada, é plug and play. E talvez o ponto mais crucial: imagina um desastre natural, uma enchente que derruba tudo. Os cabos se rompem, mas a conexão via satélite continua lá, firme e forte, porque a infraestrutura dela está no espaço. Tá, mas e a qualidade? Internet via satélite não era sempre aquela coisa lenta, com um delay horrível? Pois é, era. A grande virada de chave está na altitude. Os satélites antigos ficavam a 36 mil quilômetros de distância. Imagina o tempo que o sinal levava para ir e voltar. A latência, que é esse tempo de resposta, era péssima. Já os satélites da Starlink estão bem aqui, pertinho, a uns 550 quilômetros. Isso corta o tempo de resposta de um jeito absurdo, deixando a conexão quase tão rápida quanto a de fibra. Mas a Starlink é muito mais do que só uma solução para o agora. Ela é, na verdade, uma janela para o futuro. Um futuro onde a conexão não vai ser mais um problema para ninguém, em lugar nenhum. E isso abre as portas para a próxima grande revolução tecnológica, o 6G. E quando a gente fala de 6G, não é só sobre ser mais rápido. É uma mudança total de paradigma.
O 6G prevê um mundo onde tudo está integrado. Satélites, drones, as torres de celular, tudo funcionando junto, numa única rede inteligente que cobre o planeta inteiro, do fundo do oceano até o espaço. E essa frase resume perfeitamente a ideia. Não é só uma melhoriazinha, é uma mudança radical na forma como a gente vive e interage com o mundo, tanto o digital quanto o físico. E as possibilidades que isso abre parecem coisa de ficção científica mesmo. A gente está falando de velocidade para baixar centenas de filmes em um segundo, de conseguir sentir texturas, o toque de alguém pela internet, de um cirurgião operar uma pessoa do outro lado do planeta sem nenhum atraso. O 6G deixa de ser só a rede para se tornar o oxigênio que vai fazer essa nova sociedade hiperconectada funcionar. Só que essa utopia tecnológica tem um lado bem sombrio, porque conectar absolutamente tudo, em todo lugar, o tempo todo, acaba criando brechas, vulnerabilidades novas e muito perigosas. E a resposta para essa pergunta, infelizmente, é um grande e sonoro não. A mesma rede que conecta e que pode nos proteger também vira um campo de batalha global. Ela abre a porta para riscos que a gente nunca viu antes, tanto no mundo digital quanto no mundo físico. E é aqui que o perigo muda de nível. Deixa de ser só sobre roubar dinheiro ou dados. O risco se torna físico, real. Um carro autônomo hackeado vira uma arma. Um implante médico inteligente pode expor os dados de saúde mais íntimos de alguém. A cibersegurança deixa de ser um problema do pessoal de TI e vira uma questão de segurança nacional, de segurança pessoal. O problema central é esse. A área de ataque fica gigantesca. Ela passa a incluir tudo. Nossas casas, nossos carros, nossos próprios corpos, as cidades inteiras. E proteger uma rede desse tamanho, bom, é uma tarefa absurdamente complexa. E assim, a gente fecha o ciclo. A gente começou falando de comunidades isoladas, querendo desesperadamente uma conexão, e terminou na beira de um futuro onde estar conectado vai ser tão normal quanto respirar. É uma jornada em tanto, né? Tudo isso movido pela inovação. No fim, a grande questão que fica é essa. A mesma tecnologia que pode diminuir a desigualdade e até salvar vidas é a que pode criar riscos gigantescos para a nossa existência. Achar o equilíbrio entre avançar e ter cuidado, esse, sem dúvida, vai ser o maior desafio da nossa geração. E essa resposta? Bom, essa a gente ainda está escrevendo.